Apesar da dor, do custo e do trabalho de retirá-los, as pessoas geralmente encaram os pelos de uma forma ruim. Crescemos com a percepção de que o pelo é algo nojento e repugnante. Basta analisar as diversas celebridades que já aderiram à não depilação e exibem os seus pelos com orgulho no dia a dia e nas redes sociais. Estamos na Avenida Paulista, um dos maiores centros comerciais e culturais da cidade de São Paulo, para saber o que a galera pensa sobre depilação. Eu acho o máximo, tem que se depilar mesmo, porque a depilação ela é higiênica e não tira os odores do ser humano, né? Eu acho que as pessoas elas têm que decidir o que fazer com o corpo delas. Então, se elas decidirem que é sem pelo, com pelo, com pelo. Mas ela tem que estar bem com ela mesma. Eu sou a favor da depilação, mas não sou louco para isso tampouco. Acho que cada um faz o que quiser. A partir do momento que você não enche o saco, você faz o que quiser da tua vida. Uma coisa íntima da pessoa, se ela gosta ou não, se ela se sente bem ou não. Não existe paradigma para estar definindo a pessoa se ela é anti-higiênica ou se isso torna ela menos homem se for homem ou se ela acaba feminando. Eu acho que é do conceito da pessoa mesmo. Eu acho que é um trabalho estético, que a grande maioria das mulheres que fazem, né? Acho que são poucos os homens que eu conheço, pelo menos, que têm esse costume, mas é puramente estético mesmo. Então, acho que depilar completamente não é legal, mas às vezes dá uma parada em algumas regiões, assim, higiênico. Eu acho uma prática super legal, higiênica. Eu tenho 2 filhas que desde quando meninas eu já também comecei a fazer a depilação nelas. Segundo pesquisa do Ambulatório de Estudos em Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, 64% das mulheres e 62% dos homens brasileiros preferem a remoção completa dos pelos. O debate não se esgota fácil. As opiniões são bem diferentes, mas afinal, por que retirar, raspar ou aparar cada pelo que cresce em nosso corpo? É mais higiênico ou há uma imposição social e machista a essa prática? Historicamente, já está construído e dado as coisas que são de homem e as coisas que são de mulher. É lógico que hoje você vê mulher fazendo coisas de homem, homem fazendo coisas de mulher. Eu não estou falando só de gênero, estou falando de mulher que é motorista, mulher que é mecânica, enfim. Todas essas coisas têm a ver com a própria evolução da sociedade, com as coisas com a redefinição do que vem a ser homem, do que vem a ser mulher, o espaço do homem, o espaço da mulher. Do meu ponto de vista, é puramente uma questão que foi criado um mito. Porque o pelo ele tem uma função, tanto uma função social, quanto uma função protetora no organismo, né? Então a gente manteve o pelo porque o pelo ele tem uma função de conferir um fator de proteção solar à pele. É baixo, é baixíssimo, é nada comparado a, por exemplo, um mamífero de grande porte que é coberto de pelos. Mas ele ainda tem essa função leve. Então a depilação nessas regiões, por exemplo, dos braços, das pernas, é uma questão puramente mais estética do que um problema médico. Lindo mesmo, eu diria, ela deve se depilar quando ela tiver algum incômodo, seja ele procedente de um problema médico, seja ele de uma questão mais estética. Risco à saúde não tem. O que a gente tem é que clientes que têm problemas com os pelos, que os pelos podem estar inflamados, como a foliculite ou até um pelo encravado, a gente consegue tratar com o nosso tratamento de luz pulsada. E a gente consegue resolver problemas de saúde, mas não gera, mas a gente consegue resolver. Por volta de 4.000 anos atrás, no Egito Antigo, os seres humanos usavam argila, sândalo e mel para retirar os pelos, e isso se ligava à condição socioeconômica do local. Na Grécia Antiga, foi desenvolvido um instrumento denominado estrígio, uma varinha com 16 a 30 centímetros que as mulheres passavam no corpo junto a uma pasta com base de vegetais, cinzas e argila. Já no Brasil, a Carta das Primeiras Impressões de Pero Vaz de Caminha, em 1500, cita que as índias não tinham pelo pubiano. Chegou a imaginar-se naquela época que, por genética, haviam nascido sem eles. Porém, depois de um longo tempo, se descobriu que elas utilizavam a pele áspera de alguns peixes para se depilar. A Idade das Trevas, ou Idade Média, condenava a depilação e quem ousasse tirar seus pelos poderia até ser acusado de bruxaria.
O tempo passou e no século XX as coisas mudaram à medida que as roupas foram ficando mais curtas e justas. Desde então, o corpo foi se mostrando e aparentemente não era nada agradável mostrar axilas e pernas peludas. Em controvérsia, os questionamentos dos padrões de beleza ficaram ainda mais fortes. O feminismo não é um livro de regras. Você deixar de se depilar ou não deixar de se depilar não faz com que você esteja mais dentro do movimento ou fora do movimento. Não necessariamente para você ser feminista você tem que não se depilar. Inclusive esse é uma das grandes coisas que a gente geralmente ouve a respeito, né? Então assim, nós somos, você é feminista, mas você se depila? Porque pressupõe-se que por eu ser feminista, ser ativista, estar dentro do movimento, eu tenho que não me depilar. E isso já é uma forma de você querer impor regras. Então, e o feminismo, ele não se prende tanto nessa questão de a mulher tem que se depilar ou não tem que se depilar. Essa não é, na verdade, o foco. O foco é a emancipação das mulheres, é trazer essa liberdade, a mulher adquirir essa liberdade de forma individual, mas principalmente coletiva, né, dela fazer o que ela quiser. Eu fui ver, por exemplo, 50 Tons de Cinza, e quando aparece o Christian Grey tirando a calça dele, e aparecem os pelos dele, ninguém fala nada. Porque é um momento de virilidade, o homem tá tirando a calça ali para fazer a penetração na mulher. Incrível. Quando apareceu os pelos da menina, inclusive eu fiz assim, nossa, ela não tá depilada. Porque a gente espera tanto que ela vai estar depilada, que no momento em que apareceu os pelos dela, foi unânime, o cinema inteiro. Tem uma série de coisas que se esperam de uma mulher e que acho que a sociedade se espanta muito quando vê como assim tem uma mulher que ousa não cumprir este contrato social, né? Você fala, como assim? Mas, nossa, que nojo, nossa, que vagabunda. Você já começa, né? A série dos adjetivos machistas. Então é uma coisa que nasce com a gente, querendo ou não. É uma coisa que já vem da nossa construção social. É por isso que causa tanto estranhamento. Porque você tem um padrão de regras dentro da sociedade que você tem que seguir. É importante que a gente lute para que as mulheres possam decidir se elas querem se depilar ou não. É importante, só que isso está dentro da questão da luta que a gente tem que ter para a mulher ter autonomia sobre o próprio corpo, para a mulher aceitar o seu próprio corpo, para a sociedade aceitar os corpos como eles são e o que as mulheres decidem fazer ou não deles. Eu acredito que nós temos uma grande luta pela frente. Eu acho que a parte da depilação é um dos pontos de uma esfera gigante de questões que ainda precisam ser discutidas, questão do aborto, a questão da emancipação feminina, a questão da mulher no mercado de trabalho. Porque é importante que a gente pense em pautas individuais, né, do meu corpo, o que eu vou fazer com o meu corpo, mas principalmente pensar a questão da mulher na sociedade. Então a gente unir forças com outras mulheres e também homens que é o dever deles também lutar pela pauta das mulheres, né? Respeitando, obviamente, nosso local de fala e a nossa prioridade nessa luta. Mas, assim, é um dever social que a gente lute pela emancipação das mulheres, pela obtenção dos direitos e sempre de forma coletiva, né? Da mesma forma que a mulher ela é vista como suja ou como, até de certa forma, masculinizada por ela não se depilar, o homem que decide se depilar, ele é visto, mas você é gay, você é viado, gente, que absurdo, não sei o quê. Por quê? Porque já se instituiu na sociedade que a mulher tem o seu dever, enquanto mulher na sociedade, de se depilar. Então, por exemplo, qualquer homem que faça o mesmo ato, né, de decidir não manter os seus pelos, ele é automaticamente associado à mulher. E aí, a partir disso que vem até uma linha bem tênue, assim, de vestígios do machismo contribuindo para a própria homofobia, né? Porque por mais que esse homem, ele seja hétero, mas ele decida se depilar, ele vai ser encarado socialmente como gay, como, enfim. Então eu acho que a gente tem que estar pronto para dialogar, para enfrentar um momento que vai vir por aí de um grande retrocesso e de um momento que a gente vai ouvir muito esse discurso tão pequeno de bela recatada do lar e coisas piores. Então eu acho que a gente tem que estar disposto a dialogar com aqueles que não têm o mesmo pensamento que a gente. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. E se mostrar aberto a entender o porquê que essa pessoa tem esse pensamento, da onde veio e como que a gente pode dialogar. Eu acho que as mulheres ainda vão ter um grande espaço. Pode demorar, mas eu acho que a gente ainda vai conquistar muita coisa e eu espero estar presente para ver todo esse movimento. Porque, por exemplo, não foi
simplesmente de forma individual que as mulheres conquistaram o direito ao voto, que conquistaram o direito a viver a sua vida pública, não só ficar trancada dentro de casa. Foi todo um movimento feminista que partiu também, óbvio, de movimentações individuais, mas principalmente a gente se unindo contra o sistema, porque o sistema capitalista, o sistema machista, ele já está todo muito bem interligado, então é uma barreira. A gente sempre brinca, né, faz uma alusão assim, não adianta eu ir lá com meu martelinho numa grande muralha e ficar lá batendo esperando que a muralha caia, sabe? Tem que ter todo mundo com o seu martelinho e lutando contra isso. Além de envolver uma questão cultural e controle social dos corpos femininos, vale ressaltar que a indústria de estética é fonte de lucro capitalista e cresce cada vez mais. Em 2018, o Brasil virou o terceiro maior mercado de estética do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Por que será que quem participa dessa indústria tem o direito de fazer sua escolha? Qual o motivo de julgar quem decide ficar de fora? A gente vai defender ou não a depilação, a gente vai melhorar ou não, recuar ou avançar sobre isso, a partir do momento que a gente entenda que cada um ocupa um lugar e tem uma trajetória. Se nós somos ensinados, tanto faz se depila ou se não depila. O que importa é ser ensinado para respeitar que a prática do outro deve ser aceita e ninguém tem o direito de se intrometer nisso.